Aqui está o kitzinho que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o meu de uso pessoal no meu consultório, tá? Então aqui eu consegui personalizar colocando algumas outras pontas aí que eu utilizo no meu dia a dia, principalmente para acabamento e polimento de preparo. Eu gosto bastante dessa pedrinha Arkansas aqui, ó, tá? Que ela é muito boa. Pontas multilaminadas também são boas, que nem eu falei para vocês, esse Ultra Gloss para polimento de oclusal é excelente, tá? E o nosso tão amado aí, Twist Gloss, que é maravilhoso. Se der tempo, no finalzinho da nossa demonstração aqui, eu vou dar umas dicas clínicas para vocês. Show, rosinha, legal. Maravilha. Que é muito bacana para quem cimenta laminados, tá? Utilizando o Ultra Gloss e o Twist Gloss aqui da América e as pontinhas multilaminadas, principalmente para retirada e acabamento na cervical de restaurações cerâmicas, tá? Confere uma longevidade muito maior, principalmente em questão de saúde gengival ao longo do tempo aí do tratamento de vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu vou preparar o meu dentinho 11 aqui, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, ó, tô com a minha broca, né, a minha ponta 41, tá? Eu vou respeitar todos os ângulos do dente, todo o longo eixo do dente, né, fazendo de mesial para distal ou de distal para mesial num sentido só. Nada de ficar fazendo isso aqui, né, ou isso aqui. Então é sempre num sentido só, respeitando o longo eixo do dente, tá bom? Então vamos lá, ó. Motor acionado, no máximo quem utiliza motores pneumáticos, né, a caneta de alta rotação, que utiliza contra-ângulo multiplicador, também é muito bom, tá? Vocês vão ver que a precisão de vocês é muito maior. Então, ó, vamos lá. Indo no sentido cervical, tá lá, ó, sempre na mesma direção, ok? Pegando no sentido mais médio, terço médio, ó. Aqui, pessoal, tá vendo, ó, que aqui já começa a ficar escurinho, né, nessa parte aqui, ó, fez uma linha, por quê? Já bateu no stop da ponta, ou seja, por mais que eu force, não vai mais. Então isso aqui me confere uma precisão muito maior, tá? E aí eu venho na mesma direção que eu criei a segunda canaleta e já venho utilizando a próxima, ó, olha lá, ó. Criei a próxima, já venho mais para o terço incisal. Olha lá, se quiser passar de novo, ó, por mais vezes que eu passe aqui, ó, e olha que eu estou forçando, eu não consigo ir mais, justamente por causa do stop da ponta, ok? Por isso que eu acho muito interessante se criar aí, usar a 41. Ah, tem um lápis aqui, legal. Então aí, pessoal, o que a gente faz agora? Costumo, que nem eu falei para vocês, ó, riscar as áreas profundas das canaletas para saber onde está a profundidade. E na hora que eu igualar as canaletas, eu sei que na hora que sumir o risco de lápis que eu fiz, eu sei que eu já atingi, né, que eu já igualei todas as canaletas que a gente fez, tá ok? E aí, ó, eu venho já com a minha 2134F. Então, o que eu vou fazer? Também respeitando todo o longo eixo do dente, onde nós fizemos a canaleta, tá? Então, ó, olha lá, na incisal, já basicamente sumiu. No terço médio, também já sumiu. E na minha cervical aqui, olha lá, ó, já sumiu também. Pessoal, se vocês forem treinar em casa, tiverem manequim em casa e tudo mais, vocês vão perceber que dente de resina de manequim e estrutura dentária são completamente diferentes, tá? Estrutura dentária é muito não, mas bem proporcionalmente mais firme, mais duro, tá? Mas vocês conseguem sim desenvolver uma destreza manual muito boa treinando em manequim, tá? Então, olha lá, ó, vem com bastante cuidado, bem tranquilinho, igualando aqui as canaletas, bonitinho. Olha lá.
Beleza? Igualei as canaletas. Olha só que interessante, pessoal. Na hora que eu coloco a minha guia. Eita, aí ó. Olha lá, ó. Já criei o meu espaço que eu precisava apenas com duas pontas. 41, 41 e 21, 34F. Apenas utilizando esses dois protocolos simples. Passar em um sentido só e sempre em cima do mocap, tá? Muitas das vezes eu não vou encostar em uma determinada parte do dente, ou, dependendo do planejamento, eu acabo encostando. Que nem eu falei para vocês, tudo vai do planejamento. E depois, igualando as canaletas, eu consigo sim atingir o espaço aí de 0,3 milímetros que eu precisava, só precisava daquilo para a minha restauração cerâmica, ok? Então aqui, ó, utilizando a nossa guiazinha, ou se eu colocar a nossa guia interproximal, ó, eu já sei que eu criei o meu espaço ali o suficiente. Agora a gente vem para quê? Para qual parte? Criação do término. Que eu sempre falo para os meus alunos assim, que é a parte onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Não tem guia aqui. Não tem como uma matriz ou uma ponta diamantada guiar vocês para a realização dos términos. Então vai muito da destreza manual do profissional e isso, pessoal, infelizmente, é curva de aprendizado. Tá? Vocês respeitando tudo que eu vou passar para vocês aqui agora e treinando isso e desenvolvendo com o tempo, vocês sim conseguem fazer. Tá ok? Pessoal, que nem eu falei para vocês, como o término passa por uma região muito delicada do dente, que é a região cervical, e onde eu preciso de mais controle de preparo, de desgaste, de retirada de estrutura dentária, eu gosto de utilizar a FF, né? Que me ajuda sim a ter um controle de preparo, de profundidade de preparo, de delimitação muito mais precisas e muito mais tranquilas de ser realizado do que uma ponta que tem um poder maior, um poder agressivo de desgaste de estrutura dental, tá? Então, por isso, eu gosto muito da FF. Pessoal, qual a dica que eu dou para vocês aqui agora? Inclinação do motor sempre a 45 graus, tá? Ah, Léo, vou ter que vir com uma régua no transferidor de novo? Não, tá? Sempre, ó, nunca assim, nunca muito deitadona assim, nem para o outro lado. Ó, vocês vão fazer justamente esse movimento aqui, ó. Vir acompanhando e trazendo até as proximais aqui, para que eu consiga criar a minha canaleta cervical e também, consequentemente, o meu término interproximal, tá? Já, como eu falei, se trata de dentes que têm pontos de contato, ok? Então, de certa forma, fazer isso aqui, ó, vai criar retenções. Por quê? Essa parede aqui, essa aresta do dente aqui, ela vai ficar proeminente. Mas se porventura ficar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a minha guia, a guia vai ficar, se houver retenções, vai aparecer aqui na guia, eu vou lá, risco com um lapisinho, venho, tiro, vou arredondando até que tudo fique perfeitinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Parou tudo aqui. Ah não, não parou não. Foi eu que deixei de pisar. Então olha lá, pessoal. Ó, a angulação do meu motor não mudou até agora. Lembra que eu falei para vocês sempre acompanharem a linha da papila para esconder a linha de cimentação? Ó. Vem na distal aqui, da mesma forma. Vocês perceberam que eu não mudei inclinação de motor, nem fiz isso aqui, ou vim aqui na proximal com o motor inclinado assim? Sempre a 45 graus, tá? Vamos lá, ó. Acompanhando a linha da papila e descendo na interproximal aqui, ó.
Então, aí a gente vem com a nossa guiazinha aqui. Olha lá, pessoal. Deixa eu ver um jeito aqui. Olha lá, ó. Acompanha certinho a matriz do meu planejamento, tá? Sem retenções. Tá vendo que nenhuma aresta ficou próxima da matriz? Por quê? Porque eu consegui retirar toda a minha retenção do meu preparo. Ou seja, criei espaço, criei inserção e criei término, tá? Apenas respeitando o que a anatomia dental e a anatomia bucal já nos fornece, tá? Contorno cervical e contorno de papila, tá? Assim escondendo a nossa linha de cimentação e criando tudo certinho, ok? Então, pessoal, já vi que vestibular e interproximal já foi realizado, já consegui tudo que eu queria, venho para a minha palatina. Incisal tocou na minha matriz, ou seja, preciso reduzir incisal. Tá? Como que eu faço isso? Com a minha própria 2134FF, eu vou utilizar, pessoal, só os primeiros milímetros aqui da ponta. Então, o que eu vou fazer? Ó, só utilizando ela aqui. Términos incisais não podem ter ângulos vivos, ou seja, não pode ser aquele 90 graus certinho. Ele tem que ser 90, mas porém com ângulo inciso vestibular, digamos assim, arredondado. Tá? E como que eu faço isso? Utilizando a minha ponta aqui, ó, os primeiros milímetros da minha ponta. Então, eu venho e fica melhor assim? Fica, né? Então, ó, eu venho, ó, só a espessura da minha ponta já é o suficiente. Só com a espessura da minha broca eu venho, olha lá, ó, e já sei que é o suficiente para eu criar o meu espaço incisal. Lembra que eu falei para vocês quando eu falei das diferentes camadas de esmalte ao longo do eixo do dente? Na região cervical gira em torno de 1 a 2 milímetros, 1,5, 2 milímetros. Tá? Vai depender muito do dente, da idade cronológica do dente. E aí, pessoal, para igualar essas canaletas incisais que eu fiz aqui, eu venho com disquinhos abrasivos, tá? Que é muito interessante e confere para a gente, até mesmo em estrutura dental, um controle também muito maior do que a gente vir com uma ponta diamantada. Então, eu gosto muito nessas áreas de pegar o soft gloss aqui da American, ou a granulação mais grossa, né, para a estrutura dentária, já que ela é mais dura. Mas aqui para manequim, eu vou pegar meio que a intermediária aqui, para justamente ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Mas em estrutura dentária, pessoal, eu gosto de utilizar a granulação mais grossa, justamente pela dureza da estrutura dentária ser diferente daqui do manequim. Mas vocês conseguem sim ter um controle muito maior com os discos abrasivos. Pessoal, olha só, igualei todas as canaletas incisais que eu fiz, certo? Tá vendo que ficou ângulo vivo aqui no incisal? Vamos ver se eu consigo posicionar aqui de uma forma que consiga. Olha lá, ó, tá vendo que ficou ângulo vivo, ficou pontas? Lembra que eu falei para vocês que cerâmica não gosta de ângulo vivo, cria estresse, né, estresse físicos, né, e mecânicos na cerâmica, independente do sistema cerâmico que vocês vão utilizar, cerâmica não gosta de ângulo vivo, tá? Então, o que a gente vem? A gente arredonda esse ângulo inciso vestibular, somente passando bem de leve o disco aqui, ó, na região vestibular, e vem tirando essas pontinhas, esses ângulos vivos que a gente acaba gerando na hora de igualar as canaletas aqui, tá? Criamos o nosso espaço, criamos o nosso eixo de inserção e criamos o nosso término. Olha lá, ó. Certinho, acompanhando o nosso planejamento, sem áreas retentivas, utilizando somente o que precisava ser preparado, utilizando a guia da nossa ponta anelada, 0,3 milímetros, tá? Lembrando que aqui eu simulei como se o manequim já tivesse com o mucap, tá? Vindo depois com os términos corretos para a gente tirar todo esse
essas retenções aqui, ó, principalmente nessas arestas, ó, olha só, ó. Uma aresta está aqui e a outra está aqui, ó. Olha se eu for comparar com outro dente, ó. Olha a diferença. Eu trago essas arestas no preparo para dentro, para a região média do dente, para que assim eu tire completamente a retenção do eixo de inserção da minha peça cerâmica, tá? E, consequentemente, a minha redução incisal, olha lá, ó. Eita. Aí, ó. Vai conferir também resistência, principalmente na parte incisal, que é uma das partes mais frágeis, digamos assim, da minha restauração. Consigo conferir fazendo a redução incisal. Pessoal, assim como eu falei para vocês, é sempre que precisa se fazer redução incisal? Não, tá? Vai depender do planejamento, ok? Se no planejamento a incisal do dente em questão tocou na matriz oriunda do seu planejamento, preciso fazer redução incisal. Não tocou, eu já sei que é só arredondar ângulos vivos ali, porventura possam existir, para que a minha restauração tenha longevidade, assim por diante. Então, se vocês respeitarem, propriamente dito, todo o passo a passo, vocês conseguem sim, pessoal, tendo na curva de aprendizagem de vocês, realizar tudo isso para a gente executar da melhor forma possível. Tá bom? Belezinha. Dá tempo rapidinho das dicasinhas para eles das outras coisas? Beleza, pessoal? Então, basicamente, o preparo para laminados cerâmicos gira em torno de todas essas regrinhas que eu mostrei para vocês. Se vocês respeitarem todo o passo a passo, fizerem tudo de forma certinha, vocês sim são capazes de realizar preparos para laminados cerâmicos, tá? Assim como eu mostrei para vocês, preparos para diastemas são diferentes, né? Não existe essa canaleta... Volta aqui para mim, rapidinho. Não existe essas canaletas, né, interproximais. Termina em 0, assim como eu mostrei para vocês no caso daquela minha colega de faculdade. Tá certo?